e aí fiquem sabendo que agora essa gravação, ela vai subir, tá? O que a gente tem, né? Olha, eu não consigo contar, né? Eu tenho essa fala bem incisiva em relação à violência de gênero, porque há 7 anos eu trabalho na defensoria, né? E não tem uma semana sequer que eu não lide com esse conteúdo. Imagino que os colegas como o Ariovaldo, a Ieda, que trabalham em trabalhos em atividades que têm por função proteger, né? Embora nem sempre as corporações sejam fidedignas nesse sentido, né? Mas a história e a ideia é essa, que seja proteger, né? É muito frustrante você lidar com isso. Tem um outro amigo meu que também fez a especialização comigo, que é policial federal. E um dia eu postei um vídeo, né, onde um cara agrediu uma mulher na rua, e aí alguém foi defender, e a mulher brigou com a pessoa e ficou do lado do cara. E aí eu fiz alguma observação de ser um absurdo, e ele veio falar comigo e disse assim: minha amiga, eu concordo, mas é tão frustrante a gente lidar, porque a gente sente que a gente está lidando com um conteúdo que a gente não consegue alcançar, né? E isso é muito frustrante. E naquele momento eu entendi o que ele estava querendo dizer, mas mesmo assim eu entendo que é importante a gente sempre se indignar, se posicionar, refletir e dialogar. O que a gente tem hoje no nosso tempo? Nós temos aí uma potência, agora eu estou falando de elementos que marcam a nossa apresentação e a nossa atividade. A gente tem uma potência de transformações sociais. Buenas. Antigamente, num outro tempo, que não o nosso, né, podemos até pensar na geração dos nossos avós, ou dependendo da idade, até os nossos pais, tá? Meu pai tem quase 70, minha mãe tem 66. Então, eles são jovens, mas eles já são de um outro tempo também, né? Naquela época, a instituição casamento, ela tinha mais peso e mais importância formal do que as emoções e os sentimentos. Então, o que a gente tinha nesse outro momento da história da sociedade brasileira? Vamos recortar o Brasil. A gente tinha o sagrado matrimônio, o sagrado casamento, onde as pessoas casavam para ficar até que a morte os separasse. O que a gente tem no nosso tempo? A gente tem aí casais, né, com muito mais foco na questão da afetividade, né, na questão dos sentimentos, do que na questão da formalidade. Formalizar um casamento, fazer o contrato matrimonial, né, porque o casamento no civil ele é um contrato matrimonial. Então, essa questão formal, até alguém coloca no início, ela tem muito menos importância hoje. Os rituais que marcam o casamento formal, seja por formalização de união estável, né, ou, enfim, qual o formato contratual. Hoje a tendência é as pessoas irem viver juntas, morar, e, por vezes, no futuro, formalizar ou não. Até porque o próprio direito, agora falando enquanto psicóloga jurídica, o direito reconhece a união estável, né? Tanto que quando a gente vai fazer uma separação de um casal que era unido em união estável, viveu e constituiu sua prole ou não, a primeira coisa que a gente faz em âmbito processual é fazer o reconhecimento da união estável e no mesmo processo a gente faz a dissolução. O direito reconhece a constância da união e já a dissolve, né? Então, a gente tem hoje dispositivos formais muito mais frouxos, né? Menos tradicionais, e o foco hoje sai daquela importância formal do sagrado casamento para a importância real dos sentimentos que as pessoas têm. E elas se manterão juntas enquanto os sentimentos, enquanto a balança do sentir pender para o lado do positivo primeiro, né? Mais do que para o negativo. E aí, essas mudanças sociais, né, da mulher e do homem também. Porque quando a gente pega um texto e está estudando masculinidades e a gente diz que há
na interpretação psicanalítica, um desejo no masculino de buscar uma masculinidade viril, potente, truculenta, uma representação muito antiga, é como se isso vivesse na cabeça dos homens de hoje como um dilema. Quem sou eu? Eu sou um homem domesticado ou sou aquele cara selvagem, naquela imagem do macho truculento, que não pode beijar um filho, que não pode, né? Então, há uma ambivalência nos homens também. As mulheres passam a ter mais acesso ao estudo, mais acesso ao mercado de trabalho, embora ganhando proporcionalmente aos homens nas mesmas funções, em torno de 20% a 30%, e existem funções em que essa disparidade pode chegar até 50 e poucos por cento, sobretudo se essa mulher for uma mulher preta e esse homem for um homem branco, que daí o abismo fica gigantesco, né? Então, o que a gente tem na nossa sociedade hoje em relação ao casar-se traz uma mudança nesse conceito de casamento, que outrora fundava-se nas formalidades e ele tinha que ser para toda a vida, como o casamento da colega lá que foi arranjado, né? Mesmo as pessoas estando infelizes no casamento e a sua prole, os seus filhos, lidando e crescendo, tendo influência nas suas subjetividades, das fragilidades da relação conjugal dos pais. Então, as crianças crescendo, vendo as brigas, vendo a violência psicológica, vendo a inexistência de amor, por vezes a inexistência de respeito, né? Gerações e gerações foram criadas nesse modelo, né? E tiveram influências. Para alguns, criou-se aí um desejo de viver algo totalmente diferente. Não, o dia que eu me casar, eu quero uma outra coisa. Eu quero companheirismo, eu quero respeito. Outros reeditaram essas relações e outros, por mais que tenham começado a vida afetiva e amorosa reeditando, lá pelas tantas ao longo da vida, conseguiram ressignificar essa imagem, essa representação social do que é um casal, né? Então, vejam, a gente tem uma mudança, isso é uma questão excelente para a prova, hein? A gente tem uma mudança no paradigma do casamento. O que é casar? Inclusive, tem a expressão casado é o que bem vive, né? Uma expressão que quer dizer, é uma música que o Renato Russo fez para Cássia Eller, não basta o compromisso, vale mais o coração. Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado, então. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer, os sentimentos, as emoções, no nosso tempo, não estou dizendo que isso é certo, nem que isso é errado. Eu estou fazendo uma leitura do nosso tempo para a gente entender qual o recorte dos casais de hoje. No nosso tempo, o sentir, o gostar, tem que gostar, tem que amar, tem que ver a balança das coisas boas pesando mais para esse lado do que para o lado ruim. Porque, veja bem, se isso se der no sentido de uma mulher oprimida por um marido que exerce alguma opressão, boa parte de nós está no mercado de trabalho, pode escolher o tempo e a quantidade dos filhos, né, junto com o seu parceiro, né, ou não, ou optando, no meu corpo não teremos gestação, que é uma escolha da mulher em relação ao seu corpo, né, poderíamos adotar ou não teremos, né, então a gente tem um outro cenário para as mulheres, e o que o nosso texto fala, e é fato, empiricamente a gente imagina que isso seja assim mesmo, com maior liberdade para a mulher, liberdade econômica, liberdade para pensar, ter ou não ter prole, quantos vão ser. Quer dizer, com tudo isso, a mulher pode, se o desconforto da mulher em face do homem, ela tem uma condição maior de sair desse relacionamento e ele não lhe interessar. Da mesma forma, o homem. Né? Da mesma forma, o homem. Os homens que entendem ali que aquela relação traz perdas, traz um contorno que ele não gosta, que ele não quer levar adiante, né? Antigamente, o que a gente via muito? Os homens tendo famílias, né? Relações extraconjugais por vezes de anos e anos, né? Famílias paralelas à família oficial, vamos dizer assim, porque não podia romper com o sagrado matrimônio, e isso acabava gerando sofrimento, inclusive dele, né? Por ter que manter essa divisão, né? Uma imagem de uma relação moralmente adequada. Acho que a questão é essa. Então, hoje, a gente ouve muito assim, né?
Hoje em dia, relacionamento é um caso e separa. As pessoas não têm mais paciência de ficarem juntas. Bom, o Zygmunt Bauman, gente, que cheiro de feijão. Algum vizinho está fazendo feijão e estou enlouquecida. Mas só uma observação. O Zygmunt Bauman, ele fala no livro Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços afetivos na pós-modernidade. Ele fala disso. Ele fala que as pessoas têm um desejo muito intenso de intimidade, mas muito rapidamente elas escorrem umas entre os dedos das outras. Bom, esse é um fenômeno também do nosso tempo. Mas nós também temos relacionamentos continuados. Nós também temos casais que hoje olham, então, a 10, a 20, a 30 e dão o último suspiro um do lado do outro. Então, a gente tem de tudo. A grande diferença, eu acho que aí a gente precisa olhar para a matéria de hoje, não com um olhar de juízo de valor, mas com um olhar de um psicólogo que analisa as relações coletivas e individuais em face da conjugalidade. Homem, mulher, mulher e mulher, homem, homem, trisal, poliamor, né, que são aí as formas novas de manifestação do afeto, da constituição de famílias. O que a gente precisa entender é que no tempo de hoje a formalidade é secundária. O que é primário, né, são os sentimentos que aquele casal tem, né, um pelo outro, ou seja lá nas outras constituições como isso se dá. Enquanto for prazeroso, enquanto for positivo, estaremos juntos. Pode ser que cheguemos ao fim de nossas vidas, olha que romântico, no leito de morte e vejamos que fomos um amor da vida do outro. Olha que lindo. Mas tem de tudo, né? E de uma certa forma, há algo de libertário e aprisionador nisso, né? Que é a liberdade, a gente está preso a uma nova liberdade. Por vezes, essa liberdade nos traz superficialidade, que é o que o Zygmunt Bauman fala. Mas também temos casamentos continuados, né? Com longevidade na relação. Temos de tudo hoje. Acho que isso é o bacana do nosso tempo. Temos de tudo. O que a gente precisa ter é a sorte de achar a tampa da nossa panela, do nosso tudo, né, gente? Quem levantou a mãozinha? Alguém fez assim, errou? Foi Eu um acho que erro? foi eu, Karina Ieda. Oi, É, Ida! E aí? oi. Boa noite, lindeza. Boa noite. Você estava falando, né, de Zygmunt Bauman. Realmente, o que eu vejo assim também é que as pessoas assim, elas se dependem, ou melhor assim, tipo assim, o que eu quero dizer é se coloca na mão da outra pessoa para arranjar um grande amor, né? Mas só que daí ela não se percebe e ela não tem o amor próprio, né? Seria por esse segmento que você está falando também? Na verdade, eu nem entrei na reflexão sobre os motivos do indivíduo para viverem esses laços fragilizados. Eu fiz uma leitura muito mais isso como um fenômeno do nosso tempo, entendeu? Um fenômeno que acomete, acaba atingindo muitas pessoas, né? Agora, os porquês, né? Pode ser que tenham porquês individuais da história de vida do sujeito, mas também o Bauman fala de um fenômeno que é global, que é das relações humanas no nosso tempo, como se isso fosse um parâmetro. Talvez por um esvaziamento, não sei. Bom, o Bauman faz lá as reflexões dele, né? Ele traz esse conceito de liquidez na maneira de viver, que é essa coisa que escapa, que não fica, que não firma, né? Na verdade, eu não fiz uma análise sobre um porquê individual, não, mas muito mais como um fenômeno coletivo. Aí cada indivíduo vai ter uma parcela daquilo que é individual e daquilo que é da sociedade, da coletividade, tá? O que eu entendo, desculpa, o que eu entendo é isso, né? Esse amor líquido, ele não tem muita duração. Por isso que eu fiz essa colocação, né? Sim, sim, sim. É isso, é uma relação que escapa, que não perdura, né? Que escorre entre os Isso. dedos. Essa é a ideia do Bauman.
tá? Pessoal, vamos Obrigada. fazer o intervalinho? Pode ser? Quer falar mais alguma coisa, Ieda? Não, não, só agradecer. Muito obrigada. Tá bom, nada. Ó, vamos fazer um intervalinho, são 10 para as 9. 9 horas eu tô de volta, tá? 10 minutinhos, é aquela água, aquele banheiro. Em 10 minutos estamos de volta. Mas eu já antecipei várias coisas do conteúdo, trocando ideia com vocês. Então, quando vocês pegarem aí o material para olhar, vocês vão ver que várias coisas eu já abordei nesse nosso bate-papo. Agora, no resto da aula, a gente vai com o restante da matéria teórica, tá bom? 9 horas estou de volta, pessoal.
Olá, pessoal. Vamos lá, continuando. Pegaram uma aguinha, um cafezinho. Tem gente que não dorme se tomar café agora, né? Eu posso tomar café para dormir, que eu durmo feito uma pedra. Sou boa nisso. Olha lá, pessoal. Vamos adiante, que agora a tia tem que dar uma avançada na matéria. Olha só, uma das coisas, só para situar vocês aí, deixa eu ver que lâmina que eu tô, para vocês não ficarem perdidos, tá? Eu tô aqui na lâmina 4, tá? A capa e tem mais duas e a quarta é a lâmina que eu tô. Bom, a gente fala de mudanças e tudo, né? Mudanças no papel social da mulher, ingresso no mercado de trabalho, independência maior, mas ainda assim, a gente, quando está no trabalho no lar e o nosso companheiro está junto, a gente acaba trabalhando em média 2 horas a mais do que os homens. Por mais que sejam divididas as tarefas, as mulheres acabam trabalhando em média 2 horas a mais nas atividades do lar. Mesmo em casais com dupla carreira, que a gente chama, né? Que é quando a parelha, ambos têm suas carreiras e elas seguem. Então, ainda perdura essa ideia que as coisas do lar, com ou sem filhos, são de responsabilidade da mulher. Então, isso tudo que a gente tira aqui, que a professora está falando, isso vem de pesquisas, né? De institutos e lugares especializados em estudar e analisar e atualizar as realidades das famílias, dos casais, tá? Bom, uma das coisas... Deixa eu voltar aqui, tem uma coisa que Uma das coisas interessantes é que, mesmo havendo essas questões, as pessoas recasam. Então, assim, das 100% de pessoas que casam, 30% separam. Dos 30% que separam, pega metade disso, tá? Recasa. Então, veja... Não, peraí, eu me confundi. 100% de pessoas que casam, 30% separam, certo? Desses 30% que separam, 65% desses que separam se recasam. É isso que eu queria dizer. E desses 30% que separam, a metade das separações acontece antes dos 7 anos de casamento dessa parelha, tá? Existem aí pessoas que falam da crise dos 7 anos. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Talvez possa haver alguma relação com substâncias no cérebro. Pode ter, mas eu entendo que isso é muito mais um mito do que uma realidade. É possível que a neurologia, a neuropsicologia traga aí explicações. Mas veja, nós somos animais racionais. Nós somos dotados da capacidade de construir cultura, hábitos e refletimos sobre como vivemos. Então, para nós, essas explicações biologicistas, elas precisam ser sempre olhadas com muita seriedade, porque às vezes a gente pode tentar justificar comportamentos que são apreendidos no âmbito social com a biologia, tá? Mas o que fica para nós que é importante é que 50% dos casais que se separam antes dos 7 anos de relacionamento, tá bom? E que desses que se separam, 65% vão se casar novamente, pelo menos uma vez depois do primeiro casamento, certo? Então, vamos voltar lá para a lâmina 4, tá? Bom, e aí, assim, ó, o que mais... Oi? Mais você está mostrando os slides? Sou eu que não estou vendo? Não, eu não estou mostrando. Eu não sei se eu ia combinar com vocês semana passada, que eu vou transmitir aula do telefone. Ah, vocês não tiveram aula semana passada. Então, olha só, vocês estão com o slide aí porque a monitora mandou os representantes. Estão ou não estão? Bom, os slides foram... Está?
Sim, mas não estavam abertos. Agora eu vou abrir o e-mail e vou abrir. Beleza. É que eu me passei, porque vocês não tiveram aula semana passada. O que eu passei a fazer com os alunos de todas as disciplinas? Eu estou abrindo a transmissão do celular, porque a imagem fica melhor, né? Os alunos falaram, professora, outra vida, né? E aí, como vocês sempre recebem os slides antes, até bom você ter falado, Mi, porque eu esqueci de avisar isso a vocês. E aí vocês abrem os slides aí, para que a gente possa ter uma filmagem mais clara, assim, menos craquelada, né? Né? E vocês devem ter percebido que a imagem hoje está melhor do que nas outras semanas, né? É porque eu estou transmitindo do celular, tá bom? Querem um tempinho para abrir os slides? Ou posso seguir? Bom, beleza. Vou seguir então, tá? Bom, aquilo que eu já falei para vocês, a terapia de casal ajuda a manter os casamentos mais do que a individual, quando o foco que traz a pessoa para a terapia é o casamento, né, ou um dos focos. Isso me parece meio lógico, né, porque por vezes o indivíduo vai buscar um tratamento individual justamente para poder pensar com maior liberdade sobre o relacionamento que vive e tudo mais. Mas, enfim, quando o sujeito vai para terapia individual ou o casal vai para terapia de casal, a tendência é que a terapia de casal, que na terapia de casal, o casal se mantenha mais do que quando há terapia individual. Isso que diz nosso autor, tá? Vamos adiante. Lâmina 5. Isso aqui é interessante, ó. Inclusive um bom tema para a questão de prova. Essa família tradicional, que a gente ouve aí em alguns segmentos, espero que vocês me digam, se não estiverem enxergando, me falem, tá? Então, essa família historicamente tradicional, né? O marido, a esposa e os filhos. Essa constituição, ela é 30% das famílias. 70% das famílias, né, não tem essa configuração. 70% é diferente disso. Não é isso aqui. E aí, por que vocês fizeram o trabalho que fizeram? Justamente porque nós, enquanto psicólogas e psicólogos, precisamos entender que essa construção aqui, ó, tradicional, aspas, ela já não é tradicional faz muito tempo no nosso país, né? Então, a gente tem, eu sempre digo, as famílias arrimadas por um único parente, ou o pai ou a mãe, as famílias compostas com a presença dos avós, né, na criação dos filhos, os recasamentos, né, e tudo mais. As uniões homoafetivas, né, a relação poliamorosa, os relacionamentos abertos, né, enfim. Tudo isso faz parte da diversidade das construções de casal e de família na contemporaneidade. Por isso que quando foram votar o Estatuto da Família, aquele bafafá todo, porque a ala conservadora queria considerar a família só isso aqui. Na verdade, isso é uma falácia, porque se você quer considerar a família só isso aqui, você quer jogar para baixo do tapete e vários significados, né, jogar para baixo do tapete, 70% das nossas construções familiares e conjugais no momento, né? Então, você quer... E isso implica em negativa de direitos, inclusive. E isso implica em não ter acesso a algumas políticas públicas. Quer ver uma coisa? Existe
um filme chamado, se eu não me engano, é Três Formas de Amar. Ele conta 3 histórias de amor entre mulheres. Uma delas, que é que eu me desfaço chorando, mostra um casal de senhoras, né? Sei lá, com 80 e poucos anos cada uma. E aí mostra uma casa com os móveis todos empilhados e uma senhora com um porta-retrato na mão chorando muito. Uma senhora bem, bem idosa. Nisso chegam 2 adultos relativamente jovens e começam a olhar os pertences da casa, enquanto ela está sentada na poltrona, emocionada, olhando para a foto. Em resumo, ela fora casada por mais de 50 anos com a companheira. E quando a outra senhora faleceu, esse era um filme que se passava num tempo mais para trás, né? A família ficou com todos os bens que estavam no nome da companheira, inclusive com a casa onde elas tinham todas as memórias afetivas do casal. Então, eu estou falando de herança, direito à herança, que são os bens constituídos na constância do casamento, mas eu estou falando das heranças afetivas também, né? E aí, o filme, ele ilustra porque, no caso, era o sobrinho da senhora que faleceu com a esposa. Eles vão invadindo as coisas, né? Aí pega um objeto, nossa, que lindo, é uma coleção de cristais. E ela, sim, não mexa, era da fulana. E aí vai mostrando aquela invasão. Porque, veja, aceitando ou não aceitando a homoparentalidade, a homoafetividade, a nossa aceitação ou não, ela é uma questão de opinião, certo? Mas o acesso aos direitos da constância das relações conjugais, ela tem que estar posta para todos os casais, até porque eles existem, né? E temos aí, hoje, muito mais do que num outro tempo, casais homoafetivos com filhos. Eu mesma tenho não sei quantas amigas que têm filhos. Eu tenho um casal de amigas que elas têm 3 meninas, né? E casadas há 15 anos. Então, isso é um relacionamento real. Ele tem lá os seus contornos enquanto constituição de casal e de família. E nós precisaremos nos atualizar a essas realidades, porque esses casais chegarão nos nossos consultórios, esses casais estarão nos lugares onde nós vamos trabalhar, né? Eles existem. E cada vez mais eles são visíveis e reconhecidos pela justiça, enfim, tá? Essa é outra transformação no paradigma das relações conjugais, né? É uma das novidades aí. Tanto que a gente pega livro que fala de família, que nem esse aqui, que fala de vários aspectos de família, e a questão da homoparentalidade, ela está no meio. E tem que estar, daqui para frente não tem mais escolha, né? Bom, na lâmina, sim, eu trago aí para vocês, né, uma frase lá em cima que diz assim: casal normal, não. Casal funcional, sim. Então, vamos voltar para cá, ó. Vamos dizer que esse aqui, né, dentro de uma concepção tradicional e moral, né, vou botar aqui moral, tá? Que é a ideia de que exista uma família perfeita e todas as outras são imperfeitas. E elas podem, devem ficar afastadas de todo o reconhecimento e os direitos, certo? Isso aqui seria entendido como uma família normal. Vocês percebem que dentro desse conceito de normalidade, a gente deixa fora 70% das famílias? Então, a gente não vai falar de casal normal. A gente vai falar de casal funcional. Porque o importante, o que faz com que um casal seja funcional, ou seja, funcione em sintonia, promovendo o bem-estar da parelha, não é uma suposta estrutura previamente definida como normal. Isso não significa nada no nosso tempo. Nada. Isso não é um atestado de felicidade, nem de infelicidade. Nada disso. Aí, o que tem que ficar claro aí não é uma defesa pela diversidade como a diversidade sendo o bom e o correto.
mas é uma defesa da diversidade para que as pessoas e os casais e as famílias possam existir como são. E por nós serem entendidos no que tem de saúde mental. Então, a estrutura, como é composto o casal, não importa, não é um atestado de funcionalidade. O que a gente fala é que num casal funcional, o que as pessoas conseguem fazer é ter resiliência e enfrentar as dificuldades. Resiliência é um conceito da física que nos fala o seguinte, grosso modo, uma psicóloga falando de física, uma matéria que eu odiava, mas vamos lá. Quando eu pego um material e coloco sobre ele uma certa pressão ou força, a resiliência é a capacidade desse material voltar para a posição anterior, voltar para o estado anterior antes de se colocar sobre ele uma pressão ou força. Então, o casal resiliente seria aquele que, perante as pressões, forças e acontecimentos da vida, consegue lidar com eles de uma maneira funcional e voltar para o estado anterior de bem viver, de bem relacionar-se. E aí eu não estou falando de perfeição, até porque perfeição vai depender do parâmetro que se estabelece para algo perfeito. E a gente não está falando de parâmetro aqui. A gente está falando de uma diversidade que funcione de forma saudável para essas pessoas. E nesse sentido, a capacidade de resiliência e de enfrentar as dificuldades juntos é, segundo o nosso autor, o que traz uma forma de viver funcional para os casais, tá? Então, isso é muito importante na matéria, para entender o que faz um casal ser um casal funcional. É ter uma estrutura tradicional que alguém determinou como sendo o normal, ou é funcionar conseguindo lidar com as adversidades, as dificuldades da vida, sendo resiliente? Porque, veja, problemas todo casal enfrenta. Não é opcional. Porque os problemas, eles vêm ou porque surgem fatos, ou pelo próprio desenvolvimento do casal com o passar do tempo, com o nascimento dos filhos, ou não, né? Então, problemas, né, coisas para serem equacionadas entre as pessoas sempre vão surgir. A funcionalidade está em conseguir lidar e voltar para o estado anterior de constância e saúde mental do casal. Ariovaldo, quer colocar alguma coisa? Não, cara, é só falando, né? Eu assisti a aula sua da terça-feira, umas partes, né? E muita coisa eu achei interessante quando você fala do casal, a liberdade hoje da mulher, né? Quando você falou da pílula anticoncepcional também, né? Que foi uma grande conquista, né, para a mulher, né? Sim. Nos dias de hoje. Então, achei muito interessante essa fala sua aí. Uhum. Boa, Ariovaldo, eu tinha esquecido disso, tá? Quando a gente fala aí, né, veja, gente, eu canso de atender na defensoria, a defensoria atende sempre uma população muito hipossuficiente, né, do ponto de vista econômico, tá? Então, a gente recebe muitos usuários do nosso serviço que estão ali, muitos na linha da miséria, da pobreza. Tem um impacto gigantesco quando a mulher consegue ter uma certa independência econômica ou um suporte familiar ou dos amigos para romper com uma relação que não é mais a que ela deseja. E muitas vezes as mulheres nos procuram com medida de segurança, com medida protetiva, com segurança não, com medida protetiva contra os companheiros. Eu não sei se eu já contei para a turma de vocês, mas ano passado eu passei por um período de bastante sofrimento quando a gente perdeu uma jovem de 16 anos, né? Que eu me lembro de dizer para ela na minha frente, assim, sentada na minha frente com o bebê no colo e a mãe dela do lado: se tu quiseres, tu sai daqui agora para o acolhimento. E a gente vai correr atrás de tudo, né? Para promover que você se mantenha viva. 15 dias depois, a minha colega Vanessa, do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, né? A coordenadora de lá, me liga para dizer que nós havíamos perdido ela, né? Que o ex-companheiro matou ela estrangulada, tá?
Então, isso sempre é muito doído. É doído para nós que somos mulheres e vai ser doído para aquele homem que sente empaticamente, né? E nunca vai saber o que sente uma mulher. Mas o homem empático, né? E é o que eu digo, que eu disse no vídeo que eu gravei essa semana sobre o caso da Mariana Ferrer, o que a gente quer, o que a gente luta é por uma sociedade com homens respeitosos, né? Homens que nos amem sendo nossos pais, nossos companheiros, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, mas que nos amem, que nos respeitem na nossa natureza de mulheres, né? É isso que a gente deseja, é por isso que a gente dialoga, né? É por isso que é importante, né, a gente travar esses diálogos, né? É imprescindível. Se a gente quer transformar uma sociedade, a gente precisa investir nela a médio e longo prazo. A gente não pode falar de gênero nas escolas, porque o tradicionalismo tacanho acha que nós vamos falar de gay e lésbica só quando a gente fala de gênero. E para não falar de gay e lésbica, a gente não fala de nada. E a gente não fala de relacionamento abusivo entre homem e mulher. A gente não fala o que é violência sexual. E, 54% das pessoas do sexo feminino que foram violentadas sexualmente no ano de 2018 foram 66 mil mulheres com estupro registrado em boletim de ocorrência. Quando a gente faz estatística de violência, geralmente a gente estima que o que chega a virar um boletim de ocorrência, e os colegas que trabalham nas forças policiais, por favor, depois me complementem, delegacia para fazer um BO é 10%. Geralmente 10%. Então, em 2018, nós tivemos 666 mil mulheres estupradas, então, porque 66 mil foram só os BOs registrados no Brasil em 2018. Se isso é 10%, tá bom, vamos trabalhar só com os 10%, já é um universo de 66 mil mulheres estupradas. E veja só, 54% das pessoas do sexo feminino estupradas eram meninas até 13 anos. Então, a gente está falando de uma cultura que nos mata, nos viola, desde quando somos crianças. Então, não dá para culpabilizar uma conduta feminina que provoque os homens. Pode falar, Mi. Eu acho que outra informação importante também é saber que essas meninas que são estupradas não são por desconhecidos, são normalmente por pessoas que elas conhecem. Muito bem, isso aí, isso aí. Então, a gente tem uma cultura do estupro, porque a grande maioria dos abusadores sexuais das meninas, eles são, como a Milene bem falou, pessoas do ciclo de convivência e de confiança do núcleo familiar. Ou são familiares, ou são amigos, ou são profissionais aos quais se entrega a responsabilidade de zelar por essas crianças e 13 anos, adolescente, dos 12 ao 13, tá? Então, quando a gente fala, né, que a gente precisa respeitar a diversidade, que a gente está falando de tudo isso. E a gente moralisticamente, suprimiu. Nosso município teve projeto de lei para tirar a discussão de gênero das escolas municipais. Eu nem vou dizer de quem é a autoria, não vem ao caso, tá? Não é essa a intenção. Eu fui dar uma palestra na Secretaria Municipal de Educação no ano retrasado, eu acho. De manhã, 250 diretores, orientadores de escola, e à tarde, mais 250. Chegou aos meus ouvidos que a gente não podia usar a palavra gênero. Sabe o que a gente fez? Eu e as outras palestrantes, nós combinamos que em cada frase nós colocaríamos, no mínimo, 3 vezes a palavra gênero. Secretaria Municipal de Educação presente. Por que a gente fez isso? Porque essa mordaça nos mata. Essa mordaça nos mata. A gente não pode concordar com isso. E não é uma questão de opinião, é uma questão de estatística. Muitas crianças revelam no ambiente escolar violência sexual
a partir do momento que tem orientação sexual. Não é aula de sexo, gente, é orientação, tá? Então, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa sair desse lugar moralista, de senso comum. Eu não sei o que eu penso a respeito. Eu acho melhor não, porque daí você vai ensinar a ser gay, né? Não ensina, né? Ninguém ensina. Eu sou lésbica, os meus pais são casados, vai fazer 50 anos. O casamento mais lindo que eu já vi. Honrado, maravilhoso, modelo para os filhos, né? Então, nós que somos gays, somos filhos de casais heterossexuais. Ninguém ensina a gente não escolhe ser homossexual, né? Então, por causa de umas coisas, a gente deixa de citar outras. E nisso, nós somos assassinadas, violentadas, negligenciadas, dominadas, oprimidas, mal pagas, né? Trabalhamos mais, ganhamos menos. E é óbvio que isso impacta nos relacionamentos dos casais. É óbvio que isso impacta. E é aí que eu quero chegar na matéria. Essa fala toda é para dizer, putz, olha o contexto. É óbvio que quanto maior autonomia e crítica uma mulher tiver, menos ela vai aceitar um parceiro que não seja respeitoso, amoroso e igualitário. É óbvio que ela vai, se ela tiver saúde mental, ela vai pular fora. Na verdade, ela vai tentar. Eu acho que assim, o relacionamento, mas aí é opinião isso. Ele tem que ter investimento no casal, até porque ninguém casa para separar. Mas também não pode ser uma prisão, né? E aí a gente precisa entender muito bem qual é a nossa função enquanto psicólogos, porque esses casos vão chegar. E se vocês trabalharem em casal, seja na clínica ou atenderem por causa de outros serviços que venham a desempenhar, vocês correm o risco de também, principalmente as mulheres, né, não serem legitimadas no seu papel de terapeuta, né, porque você é mulher, certo? Né? Então, isso é algo que vai recortar aí o nosso fazer, não tem como fugir, tá? Vai acontecer. Então, a gente precisa pensar sobre isso, tá? Pensar muito sobre isso e refletir, tá? Vamos adiante? Vamos para a lâmina 6. Bom, olha só. O nosso autor, lá na lâmina 3, 6, ele ilustra para nós algumas condutas, né? Alguns traços de caráter que o casal precisa ter, né? Uma espécie de o que tem um casal funcional, né? Quer dizer, seria a pergunta, tá bom, mas então por que alguns casais perduram e outros não? O nosso autor, ele dá uma orientada aqui. Ele diz assim, bom, independência, né? Quer dizer, eu gostei bastante, achei interessante o que a Gabi falou com relação ao dinheiro, porque os casais têm uma maneira muito diferente de funcionar. Alguns casais juntam o teu e o meu e é o nosso, e aí a gente compra as coisas, e toca a casa, e toca a vida, e toca as aquisições para os filhos, ou sem filhos, enfim. Outros mantêm essa independência, né? E o que a gente quer, a gente divide as coisas, a gente também junta grana para comprar coisas nossas, né? Então, essa independência, eu estou falando só nesse recorte, independência econômica. Mas ele também está se referindo à independência emocional. É como se a gente dissesse assim, eu vivo bem, sozinha, mas eu vivo melhor com você, vai. Que amor, não é? Eu vivo bem sozinho, né, para os homens, mas eu vivo melhor com você, mozão, né? Então, acho que é isso que a gente está querendo dizer, né, com independência, né? A possibilidade de você viver várias possibilidades, mas escolher estar ao lado daquele alguém vivendo a sua vida, junto daquele alguém, né? Fala, Gabi. Não, o que eu acho engraçado também nessa independência, assim, o que a gente vê muito é que o pessoal, casa, não pode mais sair com os amigos, não pode... Você deixa de viver a vida porque
você é casado, né? Então a mulher tem ciúmes, o cara não pode ir no futebol, e a mulher não pode ir no shopping, não pode ir no salão. E eu fico pensando, se tivesse solteiro, não iria, né? Então, o que muda? Né? Por que a gente tem que fazer do relacionamento uma prisão? Né? A gente não pode mais viver porque a gente tem uma fidelidade, né, entre aspas, com alguém. Então, eu não tenho amigos, eu não tenho mais um convívio social, não faço esporte, não faço mais nada. Eu saio do trabalho e vou para casa porque eu tenho um relacionamento. E eu acho que isso mata aí a maioria dos relacionamentos. Boa, Gabi, boa. E aí você passou a bola para eu entrar no conteúdo. Depois dei uma olhada nessas características, tá? Eu vou retomar mais algumas, mas eu quero aproveitar a deixa da Gabi para entrar aqui, ó. Acho até que eu já passei, mas eu quero falar de uma coisa. Escutem só. O nosso autor, eu sempre comprei um apagador que, na verdade, não apaga nada. Nem o quadro, nem a dor do apagador. Ó, na verdade, só suja mais. Parece apagador de, sei lá, antigamente, quando eu era criança. Ó, logo que um casal se forma, teoria geral, né, dos casais, ele tem ali uma tarefa muito difícil. Estão enxergando o quadro? Querem que eu incline mais? Não, tá dando para ver. Tá cortando sua cabeça só, mas tá dando. Ah, não, sem cortar minha cabeça, não. Minha cabeça é tão bonitinha. Professora Karina, o apagador não está melhor, nem vai evoluir, porque você precisa de uma lousa digital agora. O quadro negro já era. Ou pior, lá no ISCA, eu dei aula no ISCA. Eu dei para o serviço social, direito, e sei lá, aquelas junção que eles fazem. E lá no ISCA tem uma sala com uma lousa digital. Que delícia, né? Mas eu sou uma professora roots, eu sou uma professora raiz, eu sou uma professora que usa giz, e giz que dá alergia ainda, nem é um giz antialérgico, tá? Próxima aula eu vou aparecer dando chicotadas assim nas costas, ó. Parem, vocês estão bobos hoje. Ó, todo casal, segundo o nosso autor, tem uma primeira tarefa árdua e complicada. Bom, acabou de casar o casal, tá aqui, vamos fazer um casal heteronormativo, tá? Tá aqui o casal, beleza, casaram. Ela vem com uma mala kit Minha Vivência Familiar e o boy dela também tem uma mala kit Família. Aí tem uma outra mala kit Best Friends Forever, né? Os melhores amigos para sempre. E mais aqui a mala Best Friends Forever. Primeira dificuldade desse jovem casal. Primeiro, construir um campo. Lembra a teoria geral dos grupos, o campo? Construir um campo do casal. Porque eles vêm com as regras familiares. É o kit família que eu chamo. Tá? Socialização, gente. Vocês tiveram social comigo. Vem com kit família. Aí vem o criatura e a criatura, e eles têm que construir um espaço no lar, na vida, na subjetividade, que é deles. Só que ele não pode ser exatamente igual ao kit de um ou ao kit do outro, porque senão vai dar fight, eles vão brigar. Não, a minha família faz assim, as pessoas não chegam a verbalizar assim sempre, mas eles trazem o kit regra familiar aqui. E isso, até ajustar e se dar conta que tem uma nova família iniciada por esse casal, eles se debatem e tentam se ajustar com a minha vivência, a sua vivência e a nossa, e o nosso campo relacional. Como é que a gente faz? Então, isso gera complexidade na relação, tensão. E aí, teoria lá,
resiliência, capacidade de resolver e equacionar. Bom, cria um espaço. Aí tem o kit amigos, que não tem. E aí muitos casais, né, por inabilidade, talvez, dificuldade em fazer esse equacionar, né? Eu não preciso acabar com a minha família dentro de mim para eu ser casal, eu não preciso acabar com os meus amigos para eu ser casal, mas eu também tenho que dar espaço para ter o nosso, o nosso. Então, alguns casais, na hora de fazer isso aqui, fixam regras que aniquilam, anulam a importância dessas outras figuras aqui na vida do seu companheiro ou companheira. Aí a gente tem conflito, porque é uma espécie de concorrência, né? Então, para existir o nosso, tu tem que deixar lá fora tudo que tu entende como... Eu não quero teus amigos aqui, depois do futebol, porque é o momento da gente, e tem que ser sempre da gente, certo? Então, muitos casais, na hora de construir esse terreno ali, têm dificuldades. Aliás, é um momento de tensão dos casais, esse, né? O que eles vão morar juntos, ou que casam e vão viver juntos, mas enfim, quando começam a coabitar dentro da ideia de ser um casal, tá? Pode falar, Gabi. Tô faladeira. E tem a bagaginha do trabalho também, né? Porque minha mãe deixou de trabalhar por conta do meu pai, né? E hoje eu vejo, assim, o meu trabalho tem afetado muito no meu relacionamento, mas é algo que me faz feliz. E tem marido que não aceita que a mulher trabalhe fora, né? Tem mulher que não aceita que o marido trabalhe viajando, né? E é outra esfera que é importante, de grande impacto também. Sim, com certeza, com certeza. Por vezes o trabalho influencia no relacionamento, o relacionamento respinga no trabalho, né? E é um conjunto de influências. Maravilha? Casais de dupla carreira. Quando a gente estudou família, a gente viu, né, que os casais que constroem dupla carreira, cada um tem a sua carreira e ambas têm a mesma importância, porque assim o combinam, né? Tem algumas questões aí que vão ter que lidar, alguns mais, outros menos. Você quer ver? Uma das coisas que eu constato empiricamente no meu cotidiano da defensoria é que boa parte dos casais com opressão, né, ou com violação ou violência psicológica ou física, um dos movimentos do companheiro violador é fazer com que a mulher se desligue do trabalho para poder, porque não precisa trabalhar, afinal de contas eu trabalho, o que é meu é seu, e isso acaba trazendo uma ruptura. Às vezes as mulheres saem do mercado de trabalho, das funções mais complexas ou menos complexas, e depois, né, havendo a ruptura desse relacionamento, é muito difícil você conseguir se reinserir no mercado de trabalho. E aí essa mulher está com filhos, sem condições de trabalhar e dependente economicamente deste homem. Muitas se mantêm nessa condição por muitos e muitos anos, porque não tem uma rede de suporte social, seja os amigos ou família, que possa dar esse primeiro amparo para que rompa com a relação. Eu atendi semana retrasada, porque a gente está atendendo agora 2 manhãs por semana presencial, uma senhora já... Senhora nada, gente. Aparentemente, ela parecia... Eu tenho 44 anos, ela devia ter 45, mas, assim, o aspecto de envelhecimento, de sofrimento posto como traços na face, eram muito maiores, né? E aí, é bem esse parâmetro, assim, ele trabalhou arduamente para que ela se sentisse amparada, acolhida, protegida, né? Que essa é uma ideia de um homem protetor. Enfim, né, dá uma aula só disso, né? E aí ela se desligou do trabalho depois de anos de relacionamento. Logo já no início ele começou a agredi-la verbalmente, depois fisicamente, e aí ela fugiu, né? E legal que a gente viu é que, ao contrário do que acontece em algumas igrejas ou templos ou doutrinas das mais variadas religiões, para deixar bem claro, o líder religioso dela
não disse que ela tinha a responsabilidade de seguir no casamento sagrado, porque eu vejo muito isso. Padre, pastor, né, ou qualquer outro líder religioso cresce numa sociedade estruturalmente machista que botam em primeiro lugar a formalidade do casamento enquanto instituição e que a mulher tenha que aceitar, né, o que acontece de ruim, muitas vezes até uma potente violência física, em nome de não cometer o pecado do divórcio, né? Isso é uma violação de direito, eu entendo, pela instituição religiosa e entendo que é passível de responsabilização, né? Enfim, Milene, quer falar? Professora, não sei se você conhece uma economista chamada Natália Arcuri. Ela criou o canal Me Poupe no YouTube e ela criou justamente para ajudar essas mulheres que se encontravam presas em situações de violência por não ter renda financeira. E aí ela ensina, então, várias coisas para que as mulheres adquiram essa independência financeira e possam sair desses relacionamentos abusivos. Olha, Natália Arcuri. Isso, o canal chama Me Poupe. Me Poupe. Vou acessar e vou seguir, né? Que eu tô numas agora, que, como diz uma amiga minha, eu tô blogueirinha. Que barbaridade. Valeu pela dica, Mi. Vamos adiante, meus amores. Olha lá, hein? O que o nosso autor diz, hein? Quando ele fala... Bom, deixa eu só ver mais alguns aspectos importantes que eu acho que é legal. Ó. Intuição. Intuição não tem nada de místico, necessariamente. Pode ser uma expressão em que se recobre com elementos místicos. Mas intuição nos fala de percepção, tá? A intuição, grosso modo, é quando a gente percebe com todos os órgãos dos sentidos, todos eles juntos, né? Ou mais um do que o outro, a gente percebe uma circunstância antes disso chegar à consciência, né? Então a gente intui. Intuir é conseguir pegar um pouquinho de cada órgão ou dos sentidos, né? Cada função dos sentidos, na verdade, e perceber uma circunstância de uma forma mais completa do que só vendo, só ouvindo, só sentindo, tá? Então a intuição é isso. Então, quando o autor fala que um dos traços de caráter presente nos casais que são funcionais é a capacidade de intuição, é essa capacidade de perceber o outro de uma forma mais ampla do que só ouvi-lo, só vê-lo, né? Que é um refinamento na comunicação do casal, que vai acontecendo ao longo da relação. Alguns casais têm isso já desde muito cedo, outros vão desenvolvendo isso com o passar da relação, né? Que é uma capacidade de perceber o outro muito mais completa. Às vezes, num gesto, num olhar, você já vê um texto ali, né? E a grande maioria dos casais tendem a desenvolver isso com o passar do tempo. Alguns casais têm essa habilidade mais aguçada, tá? Desde o início da relação. Mas, de fato, com o passar do tempo, a gente vai percebendo o outro com muito mais facilidade. Eu costumo dizer que a gente vai lendo o outro com mais facilidade, tá bom? Então, percam ali uns minutinhos nessa lâmina, ela vale a pena, né? É a lâmina de número 6, como um casal sai bem ou fortalecido de uma crise. E aí ele traz aí 3 grupos de traços de caráter que falam sobre características que, funcionando, né, dinamicamente e dependendo das circunstâncias e do momento de ciclo vital desse casal, elas vão estar presentes para um casal. Se tivesse que dizer assim, ó, tá bom, dá uma dica aí, o que tem um casal que é funcional, autor? Aí ele ia dizer, tá bom, vou dar uma palhinha para vocês, mas olha, tem que ter iniciativa, independência, objetividade, criatividade, humor, flexibilidade, né? Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas dizerem assim, nossa, para mim é fundamental que o meu parceiro ou parceira me faça rir, né? Me faça dar umas risadas de vez em quando. Isso é uma coisa que oxigena para mim o relacionamento, né?
Interessante isso, né? É legal, né? De vez em quando você dá uma risada com a pessoa que você é casada, né? Você tem um relacionamento, você é casada ou casado, né? E conseguir se divertir, né? Com aquela criatura, não é? Professora, está romântica. Essa é uma aula em que eu fico muito romântica, embora eu não seja nada romântica. Olha lá. Vamos, querem fazer alguma observação? Posso ir adiante? Tá, vou adiante, então. Ó, uma coisa interessante. O nosso autor, ele elenca aí para nós uns quatro aspectos que ele entende como importante para um casamento, num casamento. Bom, a primeira coisa que ele coloca, tá lá na lâmina 7, é a atração física e a paixão romântica. É o turo-turo, né, meus amores? Para quem curtiu Sandy Júnior, é o turo-turo, é aquela batida mais acelerada do coração, né? E atração física. Bem, o que ele entende? Que as pessoas se atraiam, que o casal tenha atração um pelo outro, uma pela outra, enfim, que as pessoas achem o outro belo aos seus olhos. E isso é uma coisa que o nosso autor entende que isso é importante. E que haja aquele momento de paixão entre aquelas pessoas. Mesmo que com o passar do tempo, esse sentimento se transforme. Né? E aí existem várias teorias. Nossa, a paixão é no início, depois vem o amor, ele é mais duradouro. Teoria, até porque cada um vive o relacionamento a seu modo, com seu parceiro ou parceira, né? Agora, uma coisa mais que ele fala que é interessante é a questão do companheirismo. E aí tem um lance que eu gostei muito que ele falou. Ele disse assim, olha, nós somos seres incompletos. Nossa natureza é incompleta. A gente nasce sozinho e, de fato, morre sozinho. Tá bom, isso parece o existencialismo, né? Que é a linha da psicologia existencialista. Jean Paul Sartre é um dos nomes, dos ícones, né? Mas ele diz assim, bom, a gente nasce sozinho e morre sozinho. E viver essa realidade de casal, né? Essa realidade conjugal, ela divide um pouco essa ansiedade dessa solidão. É como se a gente se sentisse menos só no mundo. Algumas pessoas passam a ter esse sentimento através dos filhos, né? Sobretudo quando rompem os relacionamentos, e aí os filhos ficam preenchendo um espaço dessa suposta solidão, desde que de uma forma não patológica, né, gente? Casal é casal, filho é filho. Mas alguns conseguem dar uma boa aliviada nisso através da solidão, né? Desse sentimento de incompletude, através da criação dos filhos. Mas aqui a gente está falando dessa ideia, né, de dividir interesses, né, envelhecer juntos, e que isso, de uma certa forma, seria importante, inclusive no nosso imaginário, né, no que desejamos de um relacionamento, justamente pela incompletude humana e a ansiedade que a gente sente na solidão, né, em vivermos solidão. A solidão humana, né? A linha fenomenológica existencial, né? Sobretudo a linha existencialista da psicologia, ela olha muito para essa imperfeição humana, incompletude humana, né? Enfim, tá? Outra coisa que costuma aí ser aspecto importante num casamento é perceber se o parceiro ou a parceira, né? E aí ele está falando da maioria dos casais, tá? Não é uma regra de ouro que vale para todo casal. Mas uma das coisas que, por vezes, está nos critérios de escolha desse parceiro ou daquela parceira é que esse companheiro ou companheira aparente ser alguém que vai cuidar bem da prole, ou que vai ser um companheiro para criar a prole, sendo um dos critérios, né, um dos aspectos importantes no casamento para algumas pessoas. Às vezes isso varia em relação à idade que se dá ao casamento, né? Casais que se unem mais jovens, essa perspectiva aqui pode ficar mais em segundo plano, vindo a ocupar um primeiro plano, conforme a pessoa vai mudando as perspectivas, né? E alguns mudam a perspectiva no sentido de desejar ter filhos, outros não. Né? Eu acho que o importante é, enquanto psicólogos, né, no exercício da nossa função, é a gente respeitar essa diversidade
né? Do desejo das pessoas em face de construir uma família com filhos ou não, né? Nós precisamos entender, não há uma regra de que tenha de ter ou que não deva ter, né? Acho que a regra é a liberdade, que as pessoas possam viver aquilo que desejam, aquilo que entendem como melhor para a sua vida, né? Beleza? Tá. E aqui, gente, ó, na lâmina 8, 9 e 10, o nosso autor vai colocar uma coisa que a gente já acabou vendo na aula passada, né? 8, na verdade, na lâmina 9 e 10, tá? Que eu quero que vocês olhem lá. Eles falam dos conflitos no casamento comuns às etapas. Então, os conflitos que mais acontecem no casal sem filhos, no casal com filhos pequenos, no casal com filhos adolescentes e no casal do ninho vazio, tá? Dê uma olhadinha lá. E aí, lá no casal sem filhos, aquele conflito entre amar mais a família de origem ou o cônjuge, né? Que é aquilo que eu mostro para vocês lá no kit mala de um, mala de outro, né? Então, só para ilustrar aí o que a professora já falou, tá? Ciúme, né? O ciúme possessivo em relação ao contato do parceiro ou parceira com a família e ou com os amigos. Ou, como traz a Gabi, essa dedicação ao trabalho e o trabalho sendo visto como alguém que está tirando o companheiro de si, tá? Aqui é a questão do casal com os filhos pequenos, que o primeiro desafio do casal com filhos pequenos é entender. Tudo muda. Tudo muda. O que outrora era uma parelha, a esposa e o marido, ou a esposa e a esposa, o marido e o marido, eles eram isso. Agora eles vai se transformar, inclusive, a identidade, porque eles deixam de ser só casal, marido e mulher, ou as outras composições, e passam a ser pai e mãe. Então, há o acréscimo de um elemento de identidade aí, né? E mais um ser vem fazer parte desse casal. E esse ser, ele exige que seja reorganizada a dinâmica familiar. E vejam, é difícil reorganizar essa dinâmica, porque um filho é novidade, um filho traz uma necessidade de dedicação e atenção muito potente e muitas vezes os parceiros se deixam em segundo plano. A relação conjugal, a conjugalidade fica relegada a segundo plano e a parentalidade parece algo socialmente mais nobre que o casal deve sacrificar a conjugalidade por um tempo, porque a sociedade entende que é justo sacrificar a conjugalidade em nome da parentalidade. Porém, esse é um dos grandes fatores que levam os casais para terapia de família, inclusive um dos grandes fatores para infidelidade e um dos grandes fatores para ruptura dos relacionamentos, tá bom? Então, eu já leiam só mais a lâmina 10, tá? Que aí vai falar dos casais com filhos adolescentes. Nós falamos um pouco na aula passada, né? A aula que vocês assistiram lá, né? E depois o casal do ninho vazio, tá bom? Alguma observação? Podemos encerrar a aula. A gente vai encerrar a aula, tá? Ó, a aula que vem é o mesmo texto de hoje, mesmíssimo texto de hoje, porém, eu vou trabalhar com vocês da página 253, Teorias e Técnicas de Tratamento, até a página 263. Pouquinha coisa, olha lá, quase nada, 9 páginas só, mamata. Leiam o texto, sugestão que eu dou. E eu vou tirar a foto, vou mandar para os representantes, acredito que amanhã eu faça isso, tá? Por volta das 11 horas, que é quando eu encerro a aula da manhã e organizo todos os materiais que eu vou mandar para as turmas, tá? Quem quer falar?
Boa noite, professora. Boa noite, Lívio. Tudo bem? Bem? Professora, inicialmente eu admito a minha culpa em não ter lido o material, porque eu vi depois que ele estava no AVA. Mas, então tem pessoas, eu acho que igual uma outra pessoa que falou aí, e eu, que a gente está mais ou menos voando entre turmas, essas coisas que forem mais cobradas, será que não dava sempre para ficar no AVA? Porque daí eu adoto a rotina de sempre olhar no AVA, o que for mais relevante, sabe? Todos os materiais, absolutamente todos os materiais que a gente manda por e-mail estão no AVA. Se houverem materiais que estão no e-mail e não foram para o AVA, vocês precisam me avisar, tá? Todos os materiais estão no AVA, sempre. Eu mando por e-mail porque muitas pessoas têm dificuldades ou lá problemas para acessar o AVA, até por questão com a secretaria e tal, às vezes até metade do semestre. Então, para que essas pessoas não fiquem de fora do recebimento do material, aí a gente manda por e-mail. Mas todo o material que é mandado por e-mail, inclusive o link das aulas online, estão postados no AVA, tá? Agora, eu vou pedir o seguinte, representante da turma, pegue aí o contato do Ariovaldo e do Lívio e insira o contato dos dois para que recebam os materiais por e-mail, tá? Por favor. Quem é o representante? Quem é o representante da nossa turma? Não sei. Mas, professora, mas no meu caso não foi culpa do representante nem de ninguém, mas é que não sei por que o Google pensa que eu sou um hacker tentando invadir a conta. Então, ele me bloqueou por muito tempo para acessar a conta. Eu não estou brincando. Aí hoje eu tentei de novo, ele me autorizou, mas aí tem aquela segunda etapa que eu tenho que falar com a pessoa para dar um número no celular e tal. Mas eu acho que se eu tentar de novo, ele vai falar que eu sou um hacker de novo. Mas se está no AVA, para mim está ótimo. É que eu não sabia, os professores não têm essa não é comum para todos os professores adotar o AVA. Então, eu não sabia, eu deixei o seu AVA para lá. Agora que eu vou começar a olhar. Não, o AVA sim, o AVA. Até porque a coordenadora, a Mariana, ela nos exige todos os coordenadores da PSI nos exigem a postagem semanal dos materiais. E eu tenho uma logística assim, eu dou a aula de manhã, né? E quando ela acaba, eu já separo todo o material das 4 disciplinas que eu ministro, encaminho para a monitora e ela manda tudo por e-mail. Então, geralmente, sexta ou sábado, a Juliana manda para vocês, tá? Eu tenho uma monitora que trabalha comigo. E aí, se os materiais não chegarem, vocês podem solicitar no e-mail monitoria, ou a Juliana pode inserir os e-mails de vocês no mailing dos representantes. E aí, vocês se comunicam aí com os colegas para esse material chegar também por e-mail para vocês, tá? O ideal é chegar... Acho que está tudo funcionando, Karina. Acho que quem está fora mesmo são pessoas que estão em todo lugar, que nem eu e o Ariovaldo, talvez. São as exceções, mas está funcionando bem, não é uma crítica. Eu agradeço. Com certeza. Maravilha. Oi, Ariovaldo. Não, o Olívio está certo mesmo. Karina, eu também não dei muita atenção para o AVA, porque vocês não seguem o AVA, né? Então, assim, as matérias suas, do Giovanni, é tudo a par do AVA. Então, foi realmente uma falha minha também de não acompanhar o AVA. Até peço desculpa por isso. Não, imagina, eu fico preocupada porque, na verdade, eu tenho que disponibilizar para todos o acesso a todo o material, né? Essa é a parte da minha responsabilidade. Até por isso que eu tenho a monitora, sabe? Ela não faz a gestão do sistema, o sistema só eu acesso, mas o envio por e-mail, ele é regra de ouro nossa, né? E já aconteceu de eu postar coisa e sumir do AVA, entendeu? Ou eu postar numa turma tal e, na verdade, devia ter postado, ainda mais vocês, que tem uma turma terça e uma turma quinta. Então, eu preciso que, quando acontecer isso, vocês me avisem para eu poder corrigir, porque AVA é coisa minha e e-mail é coisa da Juliana, tá? Beleza? Vamos nanar, vamos descansar, hein? Professora, certo? Pode falar, não justifica, mas eu quero pedir clemência. Essa semana teve
Essa semana teve seu trabalho, foi puxado pra caramba. Sem contar o estágio. O que foi chato? Foi puxado o seu trabalho. Tô sabendo que tá feia a coisa. Tô Foi sabendo. Exigiu bastante. Eu converso muito com os alunos me falam muito, me contam muitas coisas, e eu gosto de saber como é que tá o cotidiano de vocês, né? Mas foi, assim, o tema eu achei bem interessante, mas foi, na verdade, está sendo puxado esse semestre, né? Claro. Esse semestre está acumulando muita coisa, né, gente? Tá uma doideira, tá um troço super atípico. E, ó, não quero assustar, não. Ontem eu tô atendendo meus pacientes todos online, né? Tanto que antes da aula eu estava atendendo um paciente e ontem eu estava atendendo um paciente meu que mora em Portugal. Ele era paciente daqui e justamente pelo tratamento dar certo, ele está em Portugal hoje, né? E aí ele estava falando para mim sobre a segunda onda na Europa, né? E aí, gente, eu não sei se a gente está vivendo um momento de esquizofrenia coletiva, não sei, ou se a gente está com foco só na questão das eleições, e aí o vermelho, o azul e o verde todos querem a mesma coisa, né? Que é poder fazer a eleição, né? Acontecer, mas ele está muito preocupado. Veja, na cidade que ele mora, quando teve o maior número de casos na primeira onda, eles tiveram 700 casos por dia. Agora, na segunda onda, eles já bateram 4.300 casos num dia, tá? França fechou, Espanha fechou, hoje a Itália também fechou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo indica que talvez nós tenhamos um primeiro semestre do ano que vem em moldes muito parecidos com o que a gente está tendo nesse, né? Então, vamos segurar o rojão, porque eu acho que a coisa vai ser punk semestre que vem de novo, né? Esperamos que sigamos todos juntos aí, conseguindo tocar as nossas aulas da melhor maneira possível, né, gente? Enfim, tá? Falei e fugi. Larguei essa bomba e fugi. Ó, descansem bem, tá? Quem tá em aula comigo amanhã, acho que é só o livro que vai estar em aula comigo amanhã. Preparem-se e não deixem de ler o resto do material, tá? E aí eu vou mandar foto dos artigos e vocês vão mandar para mim, os representantes, os 3 artigos mais votados pela turma para ser trabalhado por nós, tá bom? E eu quero que seja aí o mais perto do que dê prazer em vocês para estudar. Porque, pô, você tá com uma tonelada de coisa e ainda vem um troço chato para você estudar e ler, aí eu fico da picada, né, gente? Tá bom? Fiquem bem, descansem, leiam, porque podemos ter surpresas daqui para frente, tá? Beijoca, pessoal. Até a próxima. Boa noite, professora. Tchau, boa noite. Karina. Tchau, tchau.